E aí, coleguinha, seja bem-vindo. Senta aí na sua poltrona, renova aí tua pipoca, a gente vai dar continuidade. Deixei você curioso com a última perguntinha, né? É o primeiro vídeo que você está assistindo? Então pega pelo menos a perguntinha ali da final do último bloco que a gente deixou. Eu dou tempo para você esperar, vou contar até 3. Pronto, então se você ficou tão curioso como eu fiquei com a pergunta lá, né? Porque a gente viu lá que o ato administrativo tem uma característica de ser impositiva, né? Então pode parecer aquela questão do orgulho, né? A gente conseguiu até ver ali como se o prefeito tivesse naquela estátua ali daquele assírio, né? Lembra daquele assírio lá com aquela estátua, aquela coroa, né? Lá parecia até aquilo, né? Bom, mas a lei diz que o ato administrativo ele deve ter alguns elementos para ser legal, para ter a sua legalidade, a sua validade confirmada. E aí a gente entende por que o legislativo entra naquela dimensão política para analisar o ato administrativo que o prefeito adota. Bom, antes a gente destacou a questão da de ser unilateral o ato administrativo, né? Bom, isso além da característica, né, de ser uma única mão, foi o que a gente destacou, né, é um ato de um só para todos, há uma questão que diferencia o ato administrativo do contrato administrativo. Como assim? A gente começa, inclusive, essa aula falando disso. O contrato administrativo ele não é unilateral. O contrato administrativo permite com que ambas as partes cheguem a acordos e possam, inclusive, contrapor as suas opiniões. Pense, por exemplo, num contrato que você realiza, ok? Ah, então você diz assim, ó, essa cláusula aqui eu não gostei, aquela dali eu acho que a gente podia mudar, e assim você vai chegando a acordos, né? Quando ambas as partes, então, chegam a um acordo comum, né? Talvez o outro lado diz assim, ó, mas essa daqui eu não posso mudar, aí, mas essa daqui talvez eu consiga mudar para você, ó. E aí vocês vão chegando a um acordo e aí definem um contrato administrativo. O ato administrativo não. O ato administrativo é uma manifestação unilateral. Beleza? Bom, conceituado isso, vamos para os elementos do ato administrativo, ok? Quais são os elementos do ato administrativo? Eles possuem, então, elementos que são essenciais, que constituem a sua estrutura e que, para serem reconhecidos como ato administrativo, eles devem sempre existir. Inclusive, esses elementos são requisitos de validade, ok? Quais são eles? Competência, finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Ah, professor, são 5 de novo. Exatamente, meu amigo. E assim como a gente fez lá com os princípios, né, constitucionais da administração, aqui também dá para fazer um acrônimo. Ó. Lá foi LIMP, né? Aqui dá para ficar com CONFI-FORMOB, ó. CONFI-FORMOB. O CON de competência, o FI de finalidade, o FOR de forma, o M de motivo e o OB de objeto. Então, os elementos do ato administrativo, os seus requisitos de validade são CONFI-FORMOB. São 5 os elementos essenciais. O que eles representam? É isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Nós vamos falar sobre todos deles, tá? Elemento de competência. O elemento de competência significa dizer que o agente, aquele que pratica o ato, tem o poder ou lhe atribuíram o poder para ele desempenhar a sua função, ok? Então, tanto o prefeito, ele possui o poder de fato, né, porque a Constituição Federal dá, né, ou ele transfere esse poder, por exemplo, para uma subprefeitura, ou para algum órgão que assim ele o dá. Então, esse é o primeiro elemento que é essencial, a questão da competência. Sem esse elemento, eu já derrubo todo o ato administrativo. Ok? Eu não posso dar um ato administrativo, eu não posso dar um direito a alguém se eu não tenho competência para fazê-lo. Não fica meio estranho, né? Você não pode dizer assim para a sua sogra, ó, ou para sua sogra, sogrinha, vem morar aqui em casa, se você não conversar com sua esposa. Por quê?
você não tem a competência plena para fazê-lo. Quem manda na sua casa, se for igual lá em casa, é sua mulher, não é? Então, a sua mulher que tem a competência total. Assim também ocorre com o ato administrativo, ok? A questão da finalidade, o que diz esse elemento? Bom, a finalidade, ela liga a questão do interesse público, ok? O ato administrativo deve sempre estar indicando o interesse público a atingir. A finalidade do ato, então, deve ser aquela que a lei indica, quer de forma explícita ou implicitamente. Se não coincidir com o interesse público, se for interesse particular, então o ato administrativo está invalidado, ele é ilegal. Ok? Eu emiti aqui um ato público, o prefeito baixou aqui um ato público que interessa tão somente a uma única pessoa. Opa, então esse ato administrativo, falei ato público, né? Não, é ato administrativo. Esse ato administrativo ele se torna ilegal porque a finalidade dele foi comprometida. Olha como o ato administrativo, a gente falou no bloco anterior, né? E não vale, e não há nenhum problema da gente repetir, né? Veja como tudo, né, se fecha, ó, com aquela nossa primeira questão do primeiro bloco lá, da primeira aulinha. O porquê que o Estado existe? Para atender às nossas necessidades coletivas. O Estado sempre está pensando em como fazer isso. Então, tudo que o Estado se organiza, tudo que ele executa, a maneira como ele faz, a maneira como ele organiza, sempre é pensando em atender essas necessidades. Assim também é com o ato administrativo. O elemento da finalidade do ato administrativo, ele atinge de forma plena essa questão. Se não for para atender o interesse público, então o ato administrativo se tornou falho, se tornou ilegal na sua execução. Ok? Bom, competência, finalidade, a próxima é forma, né? Com fi, for, mob. A próxima é a forma. O que isso quer dizer? A forma é como esse ato administrativo se exterioriza, como ele é representado para com a sociedade. Ok? Ele pode ser representado de forma verbal, através de instruções, né? Através, por exemplo, de uma maneira de executar, né? Um determinado superior repassa para o outro, ó, eu quero que agora, a partir desse momento, é feito assim. Ou através de sinais convencionais. Essas são formas excepcionais. Porém, como nós estamos falando da administração pública, né? Todo ato administrativo, normalmente, ele é por escrito. E para respeitar aquele princípio constitucional da publicidade, ele é feito também, ó, de maneira pública. Ok? Então, geralmente, né, o prefeito utiliza ali o diário oficial do município, né, e assim também as demais instâncias, tá? Então, é baixado lá o seu ato, de forma pública, né, que a partir daquele momento há um ato administrativo, que ele define isso, e aí a gente consegue, né, atuar aí verificando se todos os elementos do ato administrativo estão presentes. Ok? Então, a forma é aquilo que exterioriza, o que dá forma ao ato administrativo. Em geral, normalmente é escrito e público para respeitar o princípio constitucional. Excepcionalmente, nós temos as instruções verbais e os sinais convencionais, como, por exemplo, uma sinalização de trânsito. Ok? Tudo bem? Por exemplo, foi feito um ato administrativo indicando que, a partir de tal data, na marginal, só andaríamos a 40 km por hora, a 50 km por hora, né? 50 km por hora. E aí baixou-se o ato. Além de estar lá o ato administrativo no diário oficial, a forma normal escrita, ele ainda pegou e colocou a forma excepcional,
que foram os sinais de trânsito, ó, a plaquinha lá. E ainda fez mais, colocou a faixa, ó, ok? Para nos avisar que a partir de tal data estava valendo os 50 km por hora, ok? Bom, vimos a competência, a finalidade, vimos a forma, agora nós vamos para o motivo. O motivo é a situação que determina ou autoriza a realização do ato. Ele pode ser expresso em lei ou pode ser deixado a critério do administrador. E por último, é o objeto, que é o conteúdo do ato, é o efeito jurídico, tá? Então, por exemplo, a gente até dá aí, né? Houve uma demissão do servidor. Qual é o objeto do ato administrativo? É o seu efeito jurídico, a quebra da relação funcional do servidor com a administração, tá? O motivo, tá, já foi representado, né? É aquilo, qual foi a situação que causou, então, por questão de improbidade administrativa. Então, houve o efeito, a demissão do servidor e o efeito jurídico, a quebra da relação funcional. Esses dois elementos, eles não precisam estar vinculados, tá? Eles são desvinculados um do outro. Nem sempre que eu tenho um motivo, eu tenho um objeto. Por exemplo, se um servidor perde um cargo de confiança, ele não perde a relação funcional com a administração. Ele continua na sua relação. Ele apenas perde a sua relação com o cargo de confiança, mas não a sua relação funcional com a administração. Ok? Bom, esses são os 5 elementos do ato administrativo. Ficou facinho, né? Com, fi, for, mob. Ok? Bom, além dos atos administrativos, nós também podemos classificá-los. A classificação dele podem ser descrita como os atos vinculados e os atos discricionários. Nós falamos que o ato administrativo ele é vinculado quando são atos que a lei estabelece requisitos ou condições para serem realizados. E os atos discricionários são aqueles que a administração pode praticar com liberdade para a escolha de seu conteúdo ou até mesmo para a escolha do seu destinatário. Ok? Então, vinculado é quando a lei diz, olha, para que esse ato seja realizado, tem que atender um requisito. E o discricionário, a administração pública tem a liberdade de escolher como vai realizá-lo ou a quem se destina o ato. Beleza? Que tal a gente ver como essa questão dos atos administrativos, em especial essa questão de vinculado ou discricionário, poderia ser cobrado numa questão de concurso? Vamos ver numa questãozinha? Olha só essa questão de 2015 para o Tribunal Regional lá de Minas, ou Minas Gerais, terra do queijo, ou coisa boa, hein? Vamos lá. Quando a lei estadual Y determina que os atos administrativos, vamos supor quando a lei municipal Y, né? Determina que os atos administrativos sobre o tema P devem ser praticados de acordo com a aplicação de determinados formulários constantes em manual existente no âmbito da Secretaria de Fazenda, está impondo ao administrador público o poder finalístico, vinculado, controlador ou o poder discricionário. Então, estamos falando de um ato administrativo que ele pode ser vinculado ou discricionário. Note que, então, a gente já pode aí descartar a letra A e a letra C, né? Mas note que ele está dizendo o seguinte, ó, que a lei determinou que o ato administrativo sobre um determinado tema, para ser praticado de acordo com a aplicação, para que ele seja praticado, ele deve ser praticado de acordo com um determinado manual. Ok? Ele está dando liberdade para o administrador público? Não. Ele não está dando liberdade. É o administrador público que está escolhendo como vai realizá-lo? Não. A lei está dizendo, para você fazer isso, você tem que obedecer isso. Ok? É como o papai, né, chegava para você e dizia assim, moleque, você quer sair para jogar bola? Quero. Antes de você jogar bola, você vai ter que jogar o lixo fora. Não era assim que seu papai falava? Então ele vinculava o seu jogar bola com você jogar o lixo fora.
ok? É o que a lei está falando, ó. Para que você atue com esse ato, pratique esse ato, você vai ter que obedecer esse formulário ou esse manual. Então, ela está vinculando. Ah, professor, então não é discricionário, ele é vinculado. Muito bem. Se você acertou, tem a musiquinha, né? Se você acertou, bata a palma. E assim a gente termina mais um bloco. Eu te espero no próximo.